As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. O Cruzeiro estreou lá na vitória de 2-0 contra o Boa. Depois teve a vitória de 1-0 contra... Agora não me recordo o segundo exatamente, mas o Cruzeiro fez as duas boas partidas nessas duas primeiras, tanto que eu até cheguei a falar com você na coletiva daquilo que eu estava vendo, o empenho, da disciplina tática dos jogadores, daquele seu processo de jogo. Parecia que ali os jogadores estavam entendendo, estavam se esforçando. Tudo aquilo que eu vi no treino que você estava pedindo foi realizado até esse segundo jogo. No jogo contra o Tupinambás, entra os reforços, o time já não tem o mesmo rendimento, arrisca igual estava sendo no primeiro e no segundo. Recebe 2-0, faz a virada. 2-0 foi 2-0, duas falhas. Individuais também. Duas falhas, mas o Cruzeiro estava jogando bem. O Cruzeiro estava propondo o jogo, o Cruzeiro estava em cima, tanto que eu estava tranquilo, nós viramos para 4-2. Então, e aí eu queria saber de você o seguinte, por que depois do Tupinambás o time só voltou a jogar bem? No mesmo nível dos dois primeiros jogos. No primeiro tempo contra o Boa, e para surpresa de todos, me faz um segundo tempo surpreendente contra o Atlético, que se tivesse ganhado aquele jogo, você sabe melhor que eu, que hoje você ainda continuaria o trabalho. Não, mas assim, a gente tem que entender, ó, a gente não sofreu sufoco em jogo nenhum, deixa bem claro. A gente perdeu jogos por erros nossos, mais individuais do que coletivos, ou setorial. O setor defensivo, não é, aí é uma bola parada, aí é uma desatenção, aí é uma falha. Nós sofremos o gol contra a Tombense de lateral, isso nem infantil sofre. Então, a gente tem que olhar por que aconteceu esse gol. Né? Quando eu disse para alguns, né, a gente tem que entender e enxergar as coisas. Contra o Uberlândia, o 2-1, aí saiu o gol nosso e saiu o lance do pênalti. No lance do pênalti tem 7 situações que eu mostro para vocês, de erros. Mas eles vão cometer, porque faz parte do processo. Então... eu acho que faltou uma pessoa dentro do futebol que peitasse, comprasse, falasse publicamente isso. Entendeu? Cruzeiro não é para ganhar o Campeonato Mineiro. Cruzeiro não tem obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro. Copa do Brasil, o Cruzeiro não tem obrigação. O Cruzeiro tem obrigação de subir. Não é primeiro, não é segundo, não é terceiro. Em quarto lugar, subir. Porque o planejamento é montar um time pro brasileiro. Subir. Então, a nossa realidade, nós tivemos dificuldade para contratar um Foguinho do Criciúma. Não conseguiu. Não conseguimos, porque tem dívidas. A dívida do Ezequiel. Não, nós temos dívidas com todo mundo. Nós temos que pagar uma dívida agora aí da FIFA, rápida. Exatamente. E eu gostaria que você desse a sua opinião também para esclarecer bastante o torcedor sobre um grande problema da base brasileira. A gente já sabe, isso é chovendo molhado, que a base já não cria mais camisa 10, já não cria camisa 9, já tem algum bom tempo, né? Que a base é feita para ganhar e não para formar jogadores. Mas nesse momento do Cruzeiro, de extrema necessidade de utilizar a base, como foi receber jogadores, já até de nome alguns jogadores com alto salário, que tinham dificuldade nos fundamentos básicos do futebol, que eu vi você treinando cabeceio, eu vi você treinando domínio de bola e até lateral. Você foi muito feliz quando você falou assim, a base é cobrada para ganhar os campeonatos. Não. Então, quem está gerindo não cobre esses profissionais para ganhar a competição. Cobre para trazer um grande profissional. Eu costumo dizer, a cada 3.000 meninos que vão fazer um teste, um fica. Nós não temos que se preocupar com esse um. Com os outros 2.999, nós temos que formar um homem, um cidadão, uma pessoa de respeito, que vai construir uma família, que seja educado, que tenha princípios, que tenha caráter. Esses 2.999 que nós temos que se preocupar. Então, não se preocupar em ganhar campeonato sub-10, sub-14, não. É cuidar
de todos os aspectos que envolvem o crescimento desses meninos. E tudo ao seu tempo. Sem queimar etapas. Por isso que você tem que... Viu? Quem queimou etapa? Ronaldinho Gaúcho, Romário. Mas são Pelé, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. São fenômenos. São extraordinários, são gênios, são jogadores acima da média. E não acontece com todos. Então espera. Processo, didática, os trabalhos para que ele chegue com um certo grau de trabalho, que a gente vai desenvolvendo algumas outras coisas que serão necessárias ao longo da sua carreira. E você está de prova, né? Então, nós recebemos alguns com muitas dificuldades ainda, no aspecto base, coisa que deveria ser trabalhado lá, e não foi. Coisa que o jogador já deveria ter chegado com esses fundamentos bem definidos e estabelecidos para você poder trabalhar uma reação, dominar num pé, um pensamento rápido, e acabou que teve que fazer um serviço da base. E hoje o que mais me preocupa é a tomada de decisão deles, entendeu? Que é o mais importante, né? Tomada de decisão. E tem que ser rápida. O futebol é rápido. Então tem que vir com um preparo melhor. Isso, eu com o Célio lá, a gente fez e bastante. Eu, Célio, Ciro, demos muito ênfase, principalmente esses meninos, nessa correção para que eles melhorassem. E eles vão melhorar. Então dê mais um Campeonato Mineiro para eles. Tem muita gente boa, os meninos que têm potencial, o Vitor, o Valdir, o Kaká, o Paulo, o Arthur, o Edu, o próprio Rafael, o Matheus ali Pereira, também gostei, o Guilherme, o Pedro, o Bicalho, o Jadson, o Wellington na frente, o Jesus, enfim, o Popó. São todos meninos que vão ter talento, então precisa ter paciência, precisa dar mais jogos para eles, né? Eles vão errar. Então, o Caio Rosa, o Alexandre Jesus, acho que eu não falei. Então, tem muito potencial esses meninos. Agora, tem que ter calma. E nesse tempo aí que a gente esteve acompanhando o seu trabalho no Cruzeiro, eu fui muito julgado nas redes sociais por tentar explicar o Popó dentro daquilo que eu estava vendo. Muito falaram que você não gostava do Popó, que você queria rebaixar o Popó para a base novamente, que o Cruzeiro estava nessa situação porque você não botou o Popó, como se o Popó fosse resolver alguma situação. Explica isso aí pro torcedor, porque eu já fui até acusado de ser seu assessor por causa disso. Viu, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado naquilo que fala. Eu não vou me preocupar com algum tipo de comentário. Eu sou bem realista e verdadeiro. O Popó é um menino, que ele tem talento, ele sabe fazer gol, mas ele é um menino. E dentro desse processo que nós estamos acompanhando, ele treinou a temporada inteira comigo para jogar. Aí chegou o Thiago faltando 3, 4 dias, eu coloquei o Thiago. E o Thiago tem muito mais força, tem muito mais corpo, tem algumas valências que eu acho que são mais importantes que a dele. E hoje, ele tem que esperar mais 3 caras para depois ele tentar entrar. E dentro do processo, ele tem mais 2 anos de juniores. E eu pedi para que o Popó jogasse a Taça São Paulo. Ele não foi. E pergunta pro Célio ver se ele seria o titular. Era o Thiago ou o Popó? É o Thiago. Aí agora eu tenho culpa? O tempo vai dizer. Entendeu? Sempre quem não joga é o bom. Você já notou? Aqui tem muito aí disso, você põe o Pedro, tira o Pedro. Não, por que não pôs o Pedro? O Jadson, por que não pôs o Jadson? Igual o Everton. E o Everton? O Everton é branco do Aderlano Bragantino. Se tá aqui, titular. Cadê o Everton? Cadê o Everton? Banco do Bragantino. Aí eu que sou burro. E dentro desses meninos da base aí, eu apontaria como os que chegaram mais prontos, Thiago, Arthur e Bicalho? O Thiago tem muita força, né? O Arthur também já jogou em Portugal, tem mais experiência. O Bicalho tem fundamentos que eu vejo um futuro muito bonito nesse menino, Pedro Bicalho. O Edu também vejo um potencial enorme nele. Fez um grande clássico de cabeça de área. Mas não é a função dele. Tentou me ajudar ali porque
nos tiraram o Machado num jogo anteriormente, num cartão amarelo, sem necessidade. Vai olhando como é que funciona o negócio. E o Jadson, que eu vejo também um potencial muito grande nele. Então, pra gente já dando aqui, chegando realmente na reta final, vamos chegar aí naquela fatídica partida contra o CRB, que o Cruzeiro realmente não fez uma boa partida. E eu que estava em casa preparando a minha matéria daquele dia para publicá-la na manhã da quinta-feira, fui surpreendido às 1h30 da manhã com a notícia que você estava demitido. Quando que isso chegou a você, essa notícia de que a imprensa já tinha te colocado fora do Cruzeiro? Quando que você recebeu essa notícia? Como foi isso para você? E isso foi realmente só da imprensa? Teve alguma coisa dentro do clube? Como é que foi isso? Eu acho que é uma falta de respeito, uma irresponsabilidade, porque hora nenhuma eu fui demitido. Então, a palavra demissão, ela tem que ser concretizada por parte de quem comanda o futebol. Eu trabalhei no outro dia cedo, eu almocei na toca e eu fiz a elaboração do trabalho de tarde. E o Carlos estava lá, a Beneci estava lá e o Osimar estava lá. E ninguém me chamou para conversar, tanto que eu almocei com eles. Ninguém nem tocou no assunto. E então é que muita gente, alguns que eu incomodo, né? Que não gosta da gente, planta. E como fala. você ficou sabendo que isso tinha ocorrido? Não, eu fiquei sabendo através de vocês. Toda hora que eu estava demitido. Mas você e eu ficou estava sabendo disso na quinta-feira à tarde, depois do treino? Eu estava na toca. Eu fiquei a toca o dia inteiro. E aí as notícias, viu? Aí o Carlos chegou, disse, não sei da onde, não sei o porquê, vamos trabalhar, entendeu? E depois disso... Você fica triste porque eu sei que às vezes a gente incomoda alguns, atrapalha alguns, mas eu sempre fui verdadeiro, eu sempre fui sincero, eu sempre agi com coerência, com justiça. Eu nunca tive rolo, nunca tive esquema, nunca fiz qualquer tipo de falcatrua aí dentro do futebol. Minha imagem, graças a Deus, ela é limpa. Isso eu posso dormir com a consciência tranquila. Tentei fazer o meu melhor pelo clube. Me doei, me entreguei, vivenciei ali. Tentava ajudar até altas horas ali com o pessoal ali, com o Osimar e o próprio Bené. Então... Agora, vi dedicação, vi esforço, vi brilho nos olhos por parte deles, mas vão errar. Aquilo que eu falei, os gols que nós tomamos foram todos erros individuais, não foram coletivos, não foram de um time desorganizado. É isso que as pessoas precisam entender. Dá uma olhadinha nos gols, presta atenção. Aí você cria, aí você não finaliza, aí você não domina certo, aí você não pifa certo, aí você não dá uma assistência certa. Eles vão errar, tem que ter paciência. E aí depois disso veio a partida contra o Coimbra, que as coisas realmente 3, 4 chances, não fizemos, deram um chute no gol, ela desviou e foi gol. Bateu no outro e Isso é o futebol. E aí tá tudo errado. Aí fizemos, Exatamente. aí o time é ruim, aí com 4 estreias, sem condições, com algumas mudanças. Às vezes pedem mudança, daí diz assim, por que você mudou? Não estavam cobrando? Não estavam cobrando lá o Rafael, não queria mais o jogo. Jogou o Rafael. O Rafael teve um belo cruzamento para o Marcelo Moreno, teve uma bola para dominar e chutar no gol, dominou errado. Então essas coisas tem que olhar. É difícil, né? Tanto que eu até te perguntei nessa coletiva do Coimbra, após você anunciar que não era mais treinador do Cruzeiro, se você julgava que as mudanças poderiam ter influenciado no resultado. Não. E, consequentemente... Aí se eu jogo com o Machado, com o João, com o Pedro e com o Juca e perco, por que eu não coloquei os mais velhos? Exatamente. Por que eu não coloquei os recém-contratados? É assim que funciona o papel. É o profeta do acontecido, né? É fácil pegar o microfone e falar o que aconteceu, né? Então a gente tem que ter discernimento, tem que ter um pouquinho de calma. Olha, eu gostaria que vocês cobram muito de nós treinadores, né? Uma melhora, um estudo, que o treinador brasileiro precisa estudar. Nós estamos estudando, mas acho que todos deveriam melhorar. Em todos os setores. A imprensa, grande parte, não ser esse debatezinho raso. Eu tive um amigo treinador que um dia ele perdeu de 7-1. E ele disse na coletiva, só respondo perguntas táticas.
teve 2. Por quê? Então está faltando criatividade para enxergar um jogo, para fazer uma pergunta tática, para elaborar. Ah, o time está desorganizado aonde? Qual setor? Em qual aspecto na transição, na recomposição, no defensivo, ofensivo, criação? A gente precisa apontar. Aí quando você joga com determinado esquema, o porquê que você quis isso. Então nós precisamos melhorar. Vocês precisam melhorar, para não ficar muito raso. Então o que o torcedor tá vendo, ouvindo, hoje é o cara da mídia social. O cara da mídia social sabe mais que nós. Estou desde 86 jogando futebol, trabalhando com futebol, estudando futebol. O cara da rede social sabe mais do que eu. Lógico que não. Tem gente que acredita. Eu posso dizer que eu sou jornalista formado, a gente vê que muitos jornalistas já conceituados que têm o seu lugar na imprensa, tanto mineira e no geral, que não tem mais aquele debate do futebol, aquilo que me inspirou lá atrás, aquela mesa redonda, que tinha Rivelino, Gerson, Tostão, e ali você tinha uma aula Olha de futebol. só, então tá, um profissional de educação física, ele tem 60, 70 horas aula de futebol. Ele aprende regras. Ele é um profissional habilitado para dirigir um time de futebol? Não. Não. Jornalista, quantas horas de futebol vocês têm? Ultimamente não precisa nem Aí ser todo formado mundo está pra falando trabalhar. de futebol. Pô, todo mundo está falando de futebol. Vamos sentar e discutir. Melhorar o discurso, né? Tem que melhorar. Senão fica muito raso. E está muito raso. Eu não perco tempo vendo alguns programas. Não perco meu tempo. Exatamente. E o que o Ederson vai encontrar no Cruzeiro de pontos altos e baixos dentro do futebol, dentro do time ali que era seu até outro dia? Ele vai encontrar, daqui a pouco vão dar mais 3 atletas para ele. Ele vai encontrar uns meninos que chegaram recente melhores fisicamente. Ele já vai encontrar um grupo mais encorpado, que eu falei, espere o jogo da Caldense. Nós vamos ter um time mais encorpado, mais forte. Ele vai encontrar um grupo mais forte, melhor fisicamente e vai conseguir. Vão vir mais alguns atletas, que hoje nós estamos vendo, né? Isso foi avisado. Vão contratar e vai subir. E o Anderson é um grande profissional. E eu torço para que ele realize um grande trabalho e consiga levar o Cruzeiro ao acesso à Série A. Surgiu aí uma lista de reforço sua, que vamos dizer assim, ficou para trás no Cruzeiro. Que você tinha agora não pedido adianta. Rivaldinho e um zagueiro da Turquia, isso procede? Rivaldinho, Chico, Felipe Bachola, Berril, um monte de jogador. A gente falou, mas não deu para trazer. Agora não adianta. E a penúltima para finalizar, lá no início do ano, teve algum jogador ali que você olhou no vestiário que ficou de 2019, que você falou que esse cara não quer trabalhar? Ele não ficou, ele foi embora. Ele foi embora antes? Foi embora. Então, deixa um recado para a torcida aí. A torcida que, acredito eu, tenha sido assim mal orientada nesse início de trabalho de reconstrução, não entendeu o trabalho, não entendeu o que é o Cruzeiro agora, não entendeu o que você estava fazendo, não entendeu que o Cruzeiro estava se preparando para o Campeonato Brasileiro e não para o Campeonato Mineiro. E deixa um recado para o torcedor. Deixa para que eles tenham paciência, eu tinha pedido isso antes, compreensão, discernimento, lucidez e ajudem, participe dos programas de sócio-reconstrução, ajudem o Cruzeiro, incentive o Cruzeiro, apoie o Cruzeiro, Não adianta ficar, briga com o João Lucas, briga com o Machado, briga com o Pedro, briga com o João, briga com o Manuel. Daqui a pouco, nós não temos dinheiro. Tem que ajudar os que estão aí. Tem que ajudar os que estão aí. Senão, daqui a pouco vai ter 4 treinadores, 80 jogadores. Os times que são rebaixados têm 4 treinadores e 100 jogadores. Aconteceu com o Cruzeiro recente. 4 treinadores e 80 no elenco. Adiantou alguma coisa? Então, não é a linha correta. É um detalhezinho de uma pessoa experiente, que tem conhecimento de causa. Esperamos um dia estar aqui novamente recebendo você de volta ao Cruzeiro. Estou deixando vocês aí um grande abraço e muito obrigado de coração. Eu tenho um carinho muito grande por esse clube, estarei na torcida
E boa sorte ao nosso querido Cruzeiro. E um dia, quem sabe, a gente Tá de volta? volta como gestor. Tá bom, hein? Tem tempo ainda. Um abraço. Grande abraço, professor. Coronavírus, cuidado. Pega na mão não, né? Se cuide, né? É importante. Cruzeirense, fique em casa, evite aglomerações, tá? Cuida, álcool gel, lavar a mão com sabão. Vamos se cuidar. Não podemos perder os 9 milhões que nós temos de torcedor. Isso aí, um grande abraço.